Olá, esse é o MCast, o podcast do Mandalite. A união entre a advocacia e a tecnologia é uma tendência que veio para ficar, principalmente através do uso de ferramentas com o objetivo de facilitar a rotina jurídica, permitindo que os advogados tenham mais tempo para desenvolver suas habilidades e suas estratégias. Mas como que essas ferramentas funcionam na prática? Na conversa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a jurimetria e como a sua aplicação estratégica se encaixa na gestão de processos, principalmente no contencioso de massa. Meu nome é Camila Durratti e, para falar sobre o assunto, convidamos hoje dois representantes do Mandalite. Marina Cury, gerente jurídica da área trabalhista e PO de jurimetria, e Fernando Durão, diretor jurídico e CPO de jurimetria. Oi Marina, oi Fernando, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês por aqui hoje. Obrigado, Camila. Obrigada, Camila, pelo convite. Eu que agradeço, pessoal. Bom, para iniciar e contextualizar a nossa conversa, afinal, o que é a jurimetria? Como que ela é aplicada? Bom, Camila, acho importante aqui a gente trazer um conceito de jurimetria, um conceito simples, mas muito abrangente. A jurimetria, ela nada mais é do que a aplicação da estatística no direito. Então, a gente usa de uma ciência, que é a estatística, e usa essa ciência para identificar algumas tendências na esfera jurídica. É basicamente esse o conceito de jurimetria. E quando você fala em aplicação estatística, geralmente a gente analisa uma base de dados, né, seja daquela empresa que está nos contratando, ou seja, uma base de dados de algum player que a empresa opte em analisar. E essa base de dados ela contém uma infinidade de informações que, uma vez esses dados coletados, estruturados, a gente gera alguns modelos preditivos baseado em estatística e para a gente determinar algumas tendências em relação àquela carteira. E essa ferramenta, a jurimetria, ela está sendo muito procurada para efeito de resultado, né? Então, as empresas elas buscam esse produto que a gente trabalha e o objetivo, independente de qual jurimetria o cliente escolha, a busca é sempre para melhorar o resultado, né? Então, essa jurimetria ela pode ser feita de uma única vez, ela pode ser feita uma foto da carteira atual e gerar algumas predições para o futuro, como alguns clientes já vêm optando por um modelo mais recorrente, um modelo a cada trimestre ou a cada semestre. Alguns clientes vêm optando por esse modelo e aí a gente acaba fazendo uma jurimetria num formato de filme, né? Então, é um modelo mais vivo. Mas, basicamente, o objetivo da jurimetria é sempre a busca de um melhor resultado para as companhias que nos contratam. Entendi. E quais são as previsões que a jurimetria consegue realizar? Qual tipo de tendência que acaba sendo detectada pela análise de dados? Camila, é muito subjetivo, né? A necessidade de cada companhia, na verdade, as dores de cada companhia são muito peculiares. Alguns clientes nos procuram já com uma dor identificada e a gente procura dar ênfase numa jurimetria voltada para aquela dor que o cliente nos traz. Então, por exemplo, um cliente que sabe que a maior condenação e o maior passivo seja em horas extras, ele identifica as horas extras como uma causa raiz ofensora, né? Como a maior causa ofensora do passivo daquela companhia. E aqui eu estou falando de uma carteira trabalhista. E a gente acaba mergulhando em uma jurimetria chamada jurimetria causa-raiz, em que a gente identifica
as variáveis que levam à condenação da empresa, seja por uma tese, né, abordada em contestação que não tenha muito sucesso, uma falta de documentação embasadora na contestação que também contribua para aquela condenação. A gente identifica, muitas vezes, uma tendência de prova testemunhal muito padronizada, ou a falta de testemunhas para fazer ali uma contraprova. Enfim, essa é uma forma, né? E a gente acaba depois trazendo um resultado para a empresa dos motivos, né, que estão levando a esta condenação de horas extras, no exemplo que eu dei, e quais seriam os modelos preditivos para o futuro. E a gente desdobra esses modelos preditivos em algumas sugestões de plano de ação. Então, se é uma causa raiz em que a empresa não tem muito uma contraprova robusta para combater aquilo, então, obviamente, que se a tendência é que ela perca, a gente sugere um modelo de acordo mais adaptável àquela necessidade. Ou não, ou muitas vezes a gente consegue identificar um gap na parte defensiva e a gente sugere alguns pontos de melhoria para que essa condenação não volte a ocorrer. E então é basicamente isso. Você trata a dor do cliente com base no histórico da carteira, procura coletar os dados que entendam, né, que subsidiam esse histórico, e a gente consegue gerar alguns modelos preditivos de plano de ação futuros para diminuir esse passivo. E outros modelos mais, mas é sempre com base em dados históricos e projeção futura. E, no caso, esses dados coletados são dados públicos, certo? Sim, Camila. Sim, a gente, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente busca aqueles dados que estão disponíveis no Poder Judiciário. São dados públicos, como você colocou, e a gente coleta esses dados, estrutura esses dados, e é a partir deles que a gente gera os modelos preditivos. Complementando o que o Fernando falou, né, existem vários modelos aí de aplicação da jurimetria. Ele citou a questão da causa raiz, mas a gente também tem análise de dados para verificar a qualidade das provas produzidas nos autos, né? Todos os subsídios que foram utilizados nos autos, a qualidade desses subsídios, porque a juntada de documentos, de provas nos autos, ela pode ser eficaz ou não para o resultado das decisões, né? Então, essa é um outro tipo de jurimetria que a gente pode realizar. Também a questão de contingenciamento e provisões, que é a parte de dispêndios de valores nos autos, né? Todas essas jurimetrias, todos esses modelos jurimétricos, eles podem estar interligados, porque a causa raiz, você analisa qual é a dor do cliente, a causa raiz, a maior recorrência de problemas que ele tem dentro de um processo. E o resultado desses processos, né, que é com a jurimetria aí de uma tendência de decisões, né, a probabilidade de ganho da causa, né, e, consequentemente, o valor desembolsado. Então, todos os nossos modelos de jurimetria hoje, eles se conectam. Todos eles estão interligados e todos eles são utilizados para um melhor posicionamento estratégico da empresa dentro do cliente no mercado. É comum que os advogados realizem uma análise de decisão dos juízes com base em suas decisões anteriores, né? Juiz A
julga de tal forma, juiz B julga de tal forma. Isso também acaba sendo uma função da jurimetria? Ela consegue analisar esse tipo de decisão, trazer esse tipo de predição? Bom ponto, Camila. Como você colocou no seu exemplo aí, quando o advogado analisava um determinado processo, ele fazia ali, ele fazia ali uma avaliação subjetiva sobre o entendimento dele em relação à probabilidade de perda ou de êxito naquela ação. Esse modelo acabou evoluindo, né? As empresas hoje elas buscam essa avaliação por pedido, né? Mas o que a gente via muito é que essa análise acabava tendo alguns critérios discrepantes, né? No dia a dia do advogado, ele tem uma infinidade de atividades a serem desenvolvidas no âmbito jurídico e muitas vezes falta tempo para a dedicação e avaliação das ações pedido a pedido, avaliação de risco, eu estou me referindo, né? E a jurimetria, ela faz sim, só que ela trabalha dentro de um padrão pré-estabelecido. Normalmente, esse padrão ele é discutido com o cliente, a gente entrega uma POC, um modelo, né, daquilo que será entregue no final do trabalho, o cliente homologa, e a jurimetria ela traz, dentro de padrões pré-estabelecidos, a tendência de julgamento e decisões por pedido, por comarca, por juiz, por estado e etc. E é interessante que a Marina tocou num ponto a respeito de contingência e provisão, que também é uma jurimetria muito procurada hoje no mercado. As empresas hoje, elas têm um passivo que ofende o resultado e pesam muito no EBITDA da empresa. Então, muitas vezes, os clientes trazem uma encomenda do tipo, olha, o meu passivo aqui, ele está prejudicando em 20% o meu resultado no EBITDA da empresa. E eu preciso olhar para isso e melhorar isso. E aí é muito em cima do que a Marina colocou. A gente faz uma análise macro da carteira toda e muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, a gente consegue identificar aonde que está sendo o maior dispêndio da empresa para efeito de custo. E aí é que a gente usa da jurimetria, seja de causa raiz, seja de subsídios, enfim, dentre os pacotes de jurimetria que a gente tem hoje encapsulados dentro da organização, a gente consegue olhar a base, fazer um modelo preditivo e a busca é sempre para aliviar esse custo lá na última linha e melhorar o resultado da companhia. Sim, e não só melhorar o resultado da companhia, né? Acaba que com a jurimetria o advogado tem mais tempo para conseguir focar mais no resultado, entender melhor como ele vai fazer uma defesa, qual vai ser a estratégia, como essa petição vai ser redigida. Isso eu acho muito legal. É engraçado, Camila, que eu ainda estava comentando outro dia com alguns profissionais de Big Data sobre essa questão que você trouxe aí, né? O papel do advogado, a advocacia 4.0, né? O que isso vem se desenhando aí para o futuro. Quando eu comecei na advocacia, né, nós tínhamos um sistema jurídico no escritório em que causava arrepio aos advogados toda vez que nos era incumbida a missão de atualizar aquele sistema jurídico. E, para ser sincero, ninguém dava muita bola para isso. O advogado ficava mergulhado no cumprimento de prazos e audiências, nas obrigações jurídicas. E, com o passar dos anos, aquela semente que foi plantada lá atrás, ela evoluiu. E hoje é praticamente uma obrigação do escritório manter o sistema atualizado, tanto o dele como o do cliente. Tem uma série de atividades administrativas que também fazem parte do contrato hoje em dia com os nossos clientes. A gente tem o cumprimento de SLAs, inclusive, de tarefas administrativas.
E a jurimetria, ela é uma ferramenta que ela auxilia o advogado. A gente está tirando do advogado todas essas tarefas administrativas, obviamente, endereçadas com o objetivo de melhorar o resultado da companhia, mas aliviar o advogado na tarefa do dia a dia para que ele possa se dedicar exclusivamente a uma missão jurídica. E todos esses dados, essas coletas, extrações, modelos, etc., é feito por um time, também composto por advogados, mas que não estão diretamente na tutela dos processos. Então, isso tem ajudado bastante o nosso corpo de advogados a se dedicar exclusivamente às atividades jurídicas. Só queria complementar que, assim, a jurimetria, ela conseguir mapear esse posicionamento, né, essas convicções dos juízes, né, dos magistrados, essas convicções, elas mudam no decorrer do processo, né? E mesmo assim, a jurimetria, também nisso, ela é útil, porque ela detecta, frente aos padrões, né, que a gente mapeia, o que foge à regra. Então, assim, quando ele falou da jurimetria recorrente, né, esse é um da beleza da jurimetria, né, na jurimetria recorrente, porque você identificou um padrão, né, uma tendência ali dos magistrados, que podem mudar, né? Você sabe que o ser humano ele pode mudar o seu posicionamento. E se você estiver realizando uma jurimetria recorrente, essa mudança, né, de posicionamento, ela consegue ser detectada. E isso dá uma margem mais segura na ação, né, para o próprio operador do direito. E quais profissionais que estão envolvidos em todo o processo da jurimetria, desde a coleta e análise dos dados até a aplicação estratégica? Olha, Camila, eu vejo a jurimetria como, eu digo, né, que ela é uma ferramenta, assim, multidisciplinar, tá? Uma métrica multidisciplinar, porque ela é uma metodologia que utiliza diversas ciências a fim de chegar a um resultado jurídico confiável e completo. Então, assim, tem técnicas de direito, como o Fernando falou, advogados, né? Tem estatística, matemática, contabilidade, né? Pessoal da área de probabilidade. Então, é uma união de várias ciências, de diversas ciências, para que se consiga extrair informações úteis e valiosas e resultando num cenário estratégico assim mais assertivo. Existe uma sinergia muito interessante entre o jurídico e tecnologia. Eu mesmo venho aprendendo muito com os profissionais da área técnica, com os cientistas de dados, com os estatísticos, venho trabalhando junto com eles no processo de machine learning, de inteligência artificial, e a gente juntos vem desenvolvendo alguns modelos preditivos muito interessantes. E, ao mesmo tempo, eu também tenho depoimentos de muitos profissionais da área técnica que vêm aprendendo as regras de negócio das empresas, dos departamentos jurídicos. Eles vêm também se dedicando a este aprendizado junto com o corpo jurídico, de forma que uma área acaba completando a outra. E os resultados têm sido bastante inovadores aí. E quais são os desafios da aplicação da jurimetria no jurídico? Num passado não muito distante, né, nós ouvimos falar muito, e todos os profissionais do direito, tenho certeza que sabem disso, que ouviram isso, todas as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que ouviram isso. A máquina vai substituir o advogado, a advocacia vai acabar, o advogado não terá mais um mercado de trabalho, teremos uma demissão em massa de advogados, etc. Essa preocupação, ela existiu, né? Eu acho que ela tem alguns resquícios dela hoje em dia, mas a experiência me mostra que a tecnologia, ela não vai substituir o advogado, ela vai auxiliar o advogado. Porque um profissional da área
de tecnologia, um cientista de dados, um cara que muitas vezes está mergulhado no desenvolvimento de um algoritmo para desenhar um modelo preditivo com inteligência artificial, ele precisa de um advogado que conheça as regras do negócio daquele cliente, que conheça tecnicamente e juridicamente os desdobramentos de um processo, a interpretação de um processo. Então, a tecnologia, ela, na minha visão, ela vem como eu não diria nem como uma ferramenta, tá? Mas os profissionais da área de tecnologia hoje, eles fazem parte do time jurídico para a entrega de um melhor resultado para o cliente. Então, assim, para efeito de separar isso, ou um profissional que substitua o outro, na minha visão, isso não deve acontecer. Pelo menos eu não vejo isso nem no curto, nem no médio prazo, e não acredito nem no longo prazo. Eu acho que tem espaço no mercado para todos, e a tecnologia ela não veio para prejudicar o mercado jurídico, muito pelo contrário. A experiência vem me mostrando que a tecnologia ela vem nos ajudando a entregar um resultado mais efetivo para os nossos clientes. Falando especificadamente referente ao papel do advogado, né? Se ele vai acabar ou não, vai se tornar substituível agora com a tecnologia, e falando da jurimetria, utilizando totalmente a tecnologia, o papel do advogado ele é muito importante, porque se você for utilizar uma inteligência artificial na execução de uma jurimetria, você vai precisar de um advogado para que ele ensine, né, treine o robô a entender comportamentos jurídicos, né? O especialista em tecnologia, ele não vai conseguir treinar esse robô nesse sentido, porque precisa de um operador do direito, alguém formado em direito para treinar esse robô. Então, é uma figura de um advogado. Da mesma forma que quando você tiver o resultado da jurimetria, após, né, toda a execução da jurimetria, você vai precisar de um operador do direito para aplicar esse resultado, seja ele na defesa dos interesses do seu cliente, ou numa alteração de uma tese jurídica, né, de um comportamento jurídico, de uma tese jurídica frente aos comportamentos que foram mapeados. Então, assim, a figura do advogado, ela não vai acabar. Marina, Fernando, muito obrigada pela conversa. Jurimetria é um assunto que rende muito. E você ouviu o MCast, o podcast do Mandalite. Acompanhe as nossas redes sociais para não perder o próximo episódio. Até lá!